Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Eu já falei aqui para vocês porque que Paulo disse que é desonra para a mulher orar ou profetizar na igreja. O que muitos leitores comuns não percebem, que está muito explícito, é que Paulo está reconhecendo o dom de profecia dessas mulheres. Quando ele diz que a mulher, eu não permito que a mulher ore ou profetize, primeiro nós temos a voz ativa da primeira pessoa. Eu não permito. Quando Paulo está falando isso, está diante de um contexto histórico-social que eu já cantei a bola aqui, mas não confie em mim, dei um Google. A cidade de Corinto ficou conhecida como Corintizar. Corintizar era uma forma de atribuir ao culto a Afrodite, a deusa do amor, onde as práticas sexuais e práticas de promiscuidade faziam parte do enredo do culto. Essas mulheres, algumas eram sacerdotisas e outras eram discípulas, ou simplesmente integrantes do culto a padroeira da cidade de Corinto, que era Afrodite, que além de ser a deusa da fertilidade, as mulheres buscavam nela uma forma de alcançar uma graça para engravidar, era também a grande protagonista da liberdade sexual entre as mulheres. O culto a Afrodite tinha também esse tipo de enredo. Logo, quando Paulo traz o evangelho ali, muitas mulheres da cidade de Corinto se converteram ao evangelho, mas levaram para a igreja, que não era casa, conforme diz os desigrejados, a casinha deles, mas poderia ser uma casa, desde que todos se reunissem, e assim era. A casa de Cloe, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que foi me formado por Cloe, que há entre vós e dissensões e escândalo. Muito bem, essas mulheres foram para lá e levaram as práticas do culto a Afrodite. Cabeça raspada. Elas receberam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, dentre eles o dom da comunicação, que é a profecia. Eu fico aqui me perguntando por que Deus deu o dom da profecia para mulheres se elas não poderiam se comunicar, falar. Deu para entender, gente? Não dá, na conta não fecha. Então, quando Paulo diz que não permito que as mulheres profetizem na igreja, ele está colocando uma ordem, porque nós estávamos diante de um culto cheio de altos e baixos, interrupções, e essas informações que eu acabei de trazer, que vinham de um culto pagão. E a cabeça descoberta, Paulo estava fazendo uma alusão a um costume das prostitutas, que quando chegavam os homens, os viajantes de fora, pois era uma cidade portuária, a cidade de Corinto, identificavam aquelas mulheres pela cabeça raspada, aquela lá é prostituta. Era uma desonra para essas mulheres. Por isso que Paulo aconselha que elas usem o véu. Mas Paulo conclui essa carta de 1 Coríntios capítulo 11 dizendo o seguinte: mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Se é em lugar de véu, então que tire-se o véu. Esse é o contexto, gente. Não é que estava havendo uma proibição e as mulheres não podem falar, não podem profetizar. Tá bom? Eu volto daqui a pouco com outro